Sendo você mesmo, liberte-se do ego, cure suas emoções e renove sua energia. Om Shanti. Muito bem. Todos já sabem o que significa essa expressão Om Shanti, com exceção de você pela primeira vez. Então, Om significa eu sou, Shanti, paz. Ok? Então, essa é uma saudação que nós frequentemente falamos para nos relembrar a nossa essência. Então, queridos amigos, queridas amigas, queridos irmãos, queridas irmãs, com muita alegria, a gente mais uma vez aceitou o convite da professora Kátia, da professora Juliana, de estarmos aqui lançando este livro do professor Mike George, que já esteve aqui no Brasil algumas vezes e está lançando o seu novo livro, fresquinho, saído do forno, como o Ricardo disse, professor Ricardo, sendo você mesmo, liberte-se do ego, cure suas emoções, renove suas energias. É um livro que eu recomendo, obviamente, que todos vocês possam ler, de uma leitura extremamente fácil, de fácil entendimento, de fácil conexão em relação ao conhecimento espiritual e de extrema importância no sentido que está vinculado ao título, sendo você mesmo, né? Que é uma das coisas que mais nós procuramos na nossa vida, sermos nós mesmos, sem as influências do mundo externo, sem as influências de opiniões externas, sem as influências do marketing, da política e desse mundo exterior que está à nossa volta, não é? É uma busca constante que todos nós temos, e eu tenho certeza que quando vocês viram o convite, foram chamados para esta questão de sermos nós mesmos. Eu confesso que eu mudaria um pouquinho o subtítulo do livro, porque ele fala: liberte-se do ego, cure suas emoções e renove as suas energias. Acho que se eu tivesse tempo de conversar com Mike George, eu proporia: liberte suas energias, cure seu ego, renove suas emoções. Se eu pudesse ter esse nível de arrogância de mudar o título, se eu tivesse já trabalhado meu ego antes de ler esse livro, não é? Talvez eu tivesse mudando um pouquinho o subtítulo, ou liberte-se do egoísmo, cure suas emoções negativas e renove as suas energias negativas, né? Mas a gente não teve tempo de conversar, então a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro. E a minha intenção, quando eu li esse livro, confesso para vocês que é um livro tão interessante, tão envolvente, que eu e a Kátia, a gente estava treinando para eu pegar esse livro, que saiu do forno já há alguns dias, e eu peguei o livro ontem às 11 horas da manhã e terminei hoje ao meio-dia. Então, em 24 horas eu li o livro, de tão envolvente que é a leitura, tantos dados importantes que serviram para mim nas minhas reflexões, nas minhas conexões, que realmente quando eu peguei o livro, comecei a ler, eu não consegui parar de ler. Então, acho que vale a pena vocês se apropriarem desse livro na medida em que vocês têm esse apetite de se transformarem e se auto-checarem, se auto-transformarem, porque eu sei que todos vocês têm esse empenho. De todas esses três itens que estão colocados, o ego, as emoções e as nossas energias, eu acho que o pano de fundo para que a gente possa entender o que Mike George está dizendo no seu livro é entendermos esta palavrinha chamada ego. Não é?
Eu acho que a partir do momento em que nós conhecemos o que é o ego, como ele funciona, se ele existe, se ele não existe, se é um fantasma, eu acho que a partir daí, na medida em que fica claro para nós o que é o ego, nós podemos, a partir daí, detonarmos uma série de conclusões a respeito das emoções e das nossas energias. Todos nós queremos ter energias saudáveis, uma energia saudável que emane saúde espiritual, que emane saúde emocional, física e por aí afora. Mas se nós não tivermos claro o que é o ego e como ele funciona, talvez nós não possamos já de imediato falarmos sobre as nossas energias e as nossas emoções. Então vamos lá. O que seria esta palavrinha ego? Que todos nós temos esse afã de conhecê-lo, que os psiquiatras, os psicólogos, os profissionais que lidam com a saúde mental têm esse interesse em trabalhar conosco quando nós estamos passando por alguma dificuldade ou algum problema. E aí, quando eu estava pensando sobre como falar sobre ego para vocês de uma maneira um pouco clara, me veio à mente a possibilidade de voltarmos um pouquinho na história da humanidade e observarmos como que funcionavam os homens primitivos. Os homens primitivos, eles eram movidos por uma consciência que era uma consciência, vamos denominá-la como uma consciência grupal. Uma consciência de coletividade, uma consciência que não tinha a necessidade de extrair do meio ambiente coisas para a sua necessidade, que não tinha necessidade de extrair do meio ambiente coisas para o seu acúmulo, porque eles estavam plenamente integrados com a natureza. É como se as suas consciências estivessem plenamente integradas com a consciência da própria natureza que os circundava. Então não havia mesmo a necessidade de extrair do ambiente aquilo que ele via como importante para as suas necessidades, porque tudo lhe era dado. Não era assim? As necessidades eram tão primárias e tão primitivas, que não havia necessidade de extrair nada do ambiente ou de ninguém. Porém, eles estavam sob a influência, vamos dizer assim, de um ego coletivo muito primitivo, que tinha necessidades muito primárias, como eu disse. Quais seriam essas necessidades primárias? Alimentar o seu apetite sexual para a reprodução da espécie, alimentar o apetite físico, e não havia a necessidade de outros prazeres a não ser alimentar as necessidades dos seus instintos primários. Certo até aqui? Tudo bem? Porém, por algum motivo, por alguma necessidade que estava escrita no drama da nossa humanidade, esta consciência mais coletiva, mais ampla, ela houve a necessidade de se contrair e se individualizar. Quando esta consciência mais grupal começou a se retrair, começou a se individualizar, nasceu então a consciência daquele grupo de que, espera aí, eu não sou um grupo, eu sou um, eu sou eu. Eu tenho uma individualidade. Quando nasce então essa consciência de individualidade, nasce então o ego. O ego humano, ele nasce a partir do momento em que essa consciência de grupalidade se retrai e nasce a individualidade. Então nasce o momento em que este eu ainda rudimentar
começa a ter a consciência de que este eu é um eu. Neste momento, quando esta consciência mais grupal ela se contrai, ela se retrai, aí nasce, em consequência desta individualidade, o egoísmo. As nossas necessidades. E aí, a partir desse momento, o homem primitivo tem a necessidade de sobrepujar o meio ambiente, de conquistar a terra, de conquistar o meio ambiente, de conquistar o outro, de conquistar o seu semelhante. A partir desse momento, o homem começa a olhar mais para o exterior e perceber que, além das necessidades primárias de apetite sexual e apetite para suas necessidades mais primárias, ele vai começar então a perceber que existe um prazer na conquista, um prazer de sobrepujar esse meio ambiente, um prazer de acumular, um prazer de se colocar como mais forte perante o outro e perante o meio ambiente. E aí ele começa a conquistar a Terra. Este momento é muito importante porque então nasce não uma doença, como é o egoísmo, como nós vemos hoje, mas uma necessidade deste ego de individualização. E esse sentimento de identidade também nasce uma palavra chamada identificação. À medida em que esse ego ele se identifica, ele começa a ter então uma identificação. E a palavra identificação tem dois componentes, o ibidem, ficare, ou seja, ficar igual a mim. Nesse momento, então, em que nasce esse egoísmo, o homem começa a sobrepujar o meio ambiente e sobrepujar os outros para que o mundo exterior fique mais parecido com aquilo que ele pensa que deve ser as coisas. Porque na medida em que ocorre essa retração da consciência, que era mais grupal, para mais individual, na medida em que nasce o egoísmo, imediatamente nasce no homem uma coisa chamada insegurança. Porque o sentimento de coletividade, o sentimento de grupalidade, traz muita segurança para nós. Por isso que os adolescentes andam em grupo, porque dá mais segurança. Porque na adolescência ainda não nasceu a sua alma da consciência que traz esta segurança para esse eu. Ora, se de um lado nasce um ego egoísta do ponto de vista não negativo, mas de uma necessidade da história da humanidade, e nasce a insegurança, automaticamente nessas duas forças nasce o sentimento de uma grande solidão e um grande medo, a base de todas as nossas emoções, o medo e a insegurança, por esta identificação de que agora eu estou só neste mundo. Apesar de eu estar no meio de uma grupalidade, de um grupo, nasce também, então, este sentimento de individualidade, de egoísmo, de insegurança e de medo. Como este homem, então, ao longo dessa história, ele não consegue ver a si mesmo, ele só consegue ver a si mesmo a partir de um espelho, e esse espelho é o outro que vai dizer para ele, olha,
você funciona deste jeito, nós criamos na nossa mente, nesta mente egóica, uma ideia de quem nós somos, que não significa realmente o que nós somos. A partir do momento em que nós criamos uma ideia de quem nós somos, nós vamos fazer de tudo este homem para manter esta ideia daquilo que ele é intacta. E esta ideia, ela é construída. Esta ideia de quem eu sou, ela é construída, ela não é dada. Ela é construída na medida em que este homem, este ego, ele vai nascer numa sociedade, numa cultura, num ambiente familiar, que vai fazer com que a sua ideia seja construída de quem ele é. Na medida em que nós vamos criando ideias de quem nós somos, nós vamos nos relacionar com a ideia que o outro é. Não é assim? Olha que confusão que a gente se meteu. Percebem? Então, nós são ideias se relacionando com ideias. Porque nós fomos, ao longo desse tempo, neste processo de evolução, nós vamos nos identificando, já que nasce em nós a insegurança, a incerteza, a solidão e o medo, né? Nós vamos nos cercar de relações que possam nos prover deste vazio existencial de que nós somos. Na medida em que esta fragmentação ocorre, nós vamos gerando em nós a insegurança, o medo, né, o egoísmo, e nós vamos tentando a todo instante tomar dos outros, da ideia de que os outros são, algo que conforte e preencha esse meu vazio existencial. Na medida em que nós vamos fazendo isso, e que nós vamos, a nossa mente, o nosso ego, vai se identificando com coisas, pessoas, corpos, ideias que são transitórias, né? A nossa mente vai oscilando a partir do momento que essa não permanência, essa transitoriedade, oscila também. Nós vamos, então, adquirindo valores que são valores transitórios. Valores que não trazem na nossa essência aquilo que realmente nos preenche. E aí nós vamos nos enganando, achando que, ao comermos um determinado alimento que nos dá prazer, eu estou me preenchendo e eu estou sendo feliz. Ao eu ir em busca de algo, uma substância psicoativa, que transitoriamente me traz uma felicidade, eu começo a perceber que a minha felicidade está relacionada a essa determinada substância psicoativa. Quando eu me relaciono com a minha ideia de quem eu sou, das minhas necessidades, e vou começando a buscar neste meio ambiente externo coisas que não me trazem uma felicidade plena, esta é a raiz do nosso sofrimento. E aí, então, à medida em que este ego começa a ficar como uma identidade, nasce, então, o egoísmo, o medo, a solidão, a insegurança e o sofrimento. Como que a gente dá conta disso? Isso, historicamente o homem vai percebendo que a sua felicidade, né, algo está errado, que a sua felicidade não dá mais para ser do jeito que é. Não é? E aí essa importância de nós
transformarmos esse ego que, nesse processo de individualização, ele percebe, então, que essa busca de coisas externas, de busca de uma felicidade, de uma ideia que é do outro, ele faz projetos de felicidade. E esse sofrimento que eu falei, ele pode vir de duas maneiras. Ou nós buscamos esta felicidade no mundo exterior, como eu falei, ou nós vamos a todo instante evitar o sofrimento. E aí nós caímos neste movimento bipolar, ou eu busco a felicidade a todo momento, ou eu nego o sofrimento a todo momento. E a nossa consciência egóica, né, que busca essa individualidade não preenchida ainda, insatisfatória, insatisfeita, insegura e medrosa, e se sentindo solitária a todo momento, né, não se integra nesta coletividade, sofre. E esse sofrimento, então, é causa de múltiplas doenças psíquicas, emocionais, físicas, sociais e por aí afora. Alguém tem alguma dúvida que nós chegamos no limite máximo do egoísmo numa sociedade em que nós estamos inseridos? Ou alguém tem alguma ideia de que nós vivemos numa sociedade em que as pessoas vibram pela energia da fraternidade? O que vocês acham? Vivemos numa sociedade extremamente egoísta, como se nós estivéssemos no ápice, então, desse egoísmo exacerbado, em que em um momento da história houve a necessidade dessa individualização, mas que agora chegamos ao máximo do egoísmo na busca desenfreada de prazeres e do nosso materialismo desenfreado. Porém, ao longo da história, a gente vai perceber que alguns homens mais iluminados começaram a nos dar determinados toques. Olha, tudo bem, você ouve a necessidade de você se individualizar, desse nascimento desse egoísmo, mas o egoísmo lhe trouxe um sofrimento, lhe trouxe medo, lhe trouxe insegurança, e você está a todo momento buscando a felicidade e o prazer ou evitando o sofrimento. Mas talvez a saída para uma sociedade um pouco mais plena seja não mais o caminho da exteriorização, mas o caminho da interiorização. Porque talvez esteja havendo a necessidade de você acessar algo mais interior que lhe traga um pouco mais de felicidade que seja perene. Certo? Quando nós vamos fazendo esse movimento externo de busca desenfreada do prazer, nós temos, obviamente, expectativas. E na medida em que nós temos expectativas e essas expectativas não são realizadas, o tamanho e a distância entre a minha expectativa e a não realização da minha felicidade é exatamente o tamanho das minhas emoções negativas. Porque a base das nossas emoções negativas, além do medo, além da insegurança, além do sentimento de isolamento, também nós temos que lidar com emoções que são retrato da minha frustração. Quando nós criamos necessidades que muitas vezes são tamanhas que nós não conseguimos alcançá-la, o distanciamento entre a idealização daquela questão que vai me trazer felicidade e a realização disso, o tamanho disso é o tamanho das nossas emoções. Porque isso
é em decorrência desse modus operandi em que nós chegamos no nosso mundo atual. Correto? Então, essas emoções, então, se nós não trabalharmos esse ego, nós não conseguiremos, então, trabalhar as nossas emoções. Se nós continuarmos vibrando nesta questão do egoísmo, de tomarmos para nós aquilo do mundo exterior para satisfazermos as nossas necessidades, nós vamos cair, então, num sofrimento e que pode ser um sofrimento de uma vida toda. Então, como contrapor, então, a isso? Se nós estamos percebendo que a raiz do meu sofrimento é essa busca desenfreada de necessidades que são necessidades que não são permanentes, o lado oposto, então, do egoísmo seria nós alimentarmos em nós uma outra vibração, que é a vibração do... Quem gostaria de me falar? Se eu não quero mais, então, vibrar nessa energia do egoísmo, porque eu sei que foi uma necessidade, mas agora eu percebo que junto do egoísmo nasceram algumas negatividades na minha consciência, eu devo, então, vibrar no lado oposto do egoísmo. E o lado oposto do egoísmo seria, então, o... Amor está junto. Fraternidade está junto. Qual seria uma palavrinha simples que é esquecida do nosso vocabulário? Egoísmo. O outro lado da moeda? Altruísmo. Nós, então, para que possamos sair desse impasse, desse enrosco que nós nos encontramos, nós vemos, então, que para que nós possamos dar um salto de qualidade como sociedade, como humanidade e como seres humanos, nós precisamos, então, sermos seres mais altruístas. Isso é difícil, não é? Como ser altruísta nos dias de hoje? Como nós exercermos o altruísmo, essa palavra tão relegada a segundo plano, que é essa palavrinha que nós ainda não sabemos direito como que ele funciona. Aí existem algumas premissas importantes que eu anotei que compõem essa questão do altruísmo, que serve sim como um contraponto às emoções negativas e fazem com que nós possamos focar a nossa consciência para um lado mais positivo e um lado mais humano. O altruísmo, ele propõe a questão da caridade. Mas vejam, hoje em dia nós temos um conceito muito equivocado de caridade. Nós somos seres caridosos quando nós estamos diante do sofrimento do outro e nós estamos inteiros ouvindo e acolhendo o sofrimento do outro. Quando nós estamos fazendo esse exercício de entrega, nós estamos sendo altruístas. Nós somos altruístas quando alguém está no trânsito pedindo passagem, dando seta para entrar, e nós, gentilmente, por uma atitude de educação e gentileza, nós deixamos essa pessoa entrar. Em que pese o de trás estar gritando e apertando a buzina atrás de nós. Nós seremos seres altruístas quando nós olhamos para uma sociedade e nós incluímos todos nesta sociedade, em que em nenhum momento da nossa cabeça e da nossa mente altruísta permite a possibilidade da exclusão. E hoje, a característica da nossa sociedade egoísta é uma sociedade excludente. Nós, como seres egoístas,
excluímos aqueles que não são semelhantes a nós. Digo mais, hoje nós excluímos das nossas vidas amigos, pessoas que não pensam iguais a nós, que não comungam com as nossas verdades, que pensam diferente. E eu sempre tenho refletido nesse aspecto em mim mesmo, se eu sou um ser inclusivo, na medida em que eu acolho as diferenças de verdades. Esta é uma questão muito delicada. Como nós precisamos ainda sentirmos-nos unos, sentirmos-nos seguros e ainda vibramos, não temos nenhuma vergonha de falar nisso, vibramos numa consciência egóica, nós precisamos nos sentir seguros. E a segurança, ela está na medida em que você se cerca de pessoas que comungam das mesmas coisas que você pensa. E você exclui o outro que pensa diferente de você. Nós somos inclusivos em relação ao quesito raça-cor. Nós somos inclusivos ao quesito população LGBT. Nós somos inclusivos em relação a gênero feminino ou masculino. Nós somos inclusivos em relação a determinadas nacionalidades, mas outras não. Nós somos inclusivos a muitos aspectos das nossas vidas. Mas no quesito diferenças de personalidades, nós temos uma certa resistência. E só seremos seres altruístas na medida em que no meu coração e na minha mente eu posso abarcar, acolher a todos. É fácil? Como que é, então, quando você tem uma ideia de quem você é, e essa ideia tem valores que não comungam com a ideia e valores do outro? Pensam como é conflituoso lidar com situações em que o outro pensa diferente de você. E aí, Saramago vai falar que existe no ser humano uma tendência inata desse egoísmo de convencimento, não é? O outro pensa diferente de mim, mas como eu preciso me sentir seguro ao tê-lo ao meu lado, eu vou convencer de que ele está errado. É ou não é? E sabe o que o Saramago fala? Que isso é uma atitude civilizatória. Ele fala que foi isso que os portugueses fizeram com os nossos indígenas. Os portugueses convenceram os nossos indígenas que a religião indígena era muito mais inferior que a religião católica judaico-cristã. Que a nossa era melhor. E convenceram. E junto com o convencimento veio a dizimação também dessa população. Não é? Então eu coloquei em relação ao altruísmo a compaixão, a inclusão, a justiça, a imparcialidade. No altruísmo não há preferências. Não há preferências de opiniões, de verdades, de pensamentos e por aí afora. E eu disse uma escuta atenta. Então nós estamos entendendo esse ego, como ele funciona, como ele nasce na história da humanidade e como ele está nesse momento. E aí a necessidade de lidarmos com esse altruísmo na medida em que nós vamos olhando para as nossas emoções, esse egoísmo que gera esse medo e essa insegurança,
e lidamos então com o exercício do altruísmo. Esse movimento do egoísmo para o altruísmo, vocês acham que é alguma coisa dada ou é uma conquista? Tudo nos leva a crer que não é algo que é dado. É algo que nós precisamos conquistar na medida em que nós identificamos que esse egoísmo, né, inato ao ser humano, inato a esse ego, ele já não cabe mais na minha vida e eu preciso conquistar. Quando eu quero conquistar alguma coisa, há necessidade de algumas premissas, não é? Quais seriam então as premissas, quais seriam as condições que me dão a certeza de que eu vou passar do egoísmo para o altruísmo, uma vez que é uma busca, uma vez que é uma conquista? Quais seriam então os elementos para essa busca de deixarmos de sermos seres egoístas para sermos seres mais altruístas? Motivação seria uma delas? Eu preciso estar motivado para ser altruísta? Nesse momento, sejam sinceros. Vocês se sentem motivados para serem altruístas nesta sociedade? Não temos ainda esta motivação. Então, antes desta conquista do altruísmo, precisamos estimular e vislumbrar a possibilidade de que estarmos vibrando numa atitude altruísta, há a necessidade de estarmos motivados. Porque se não estivermos motivados e não vislumbrarmos que seremos seres melhores na medida em que deixamos de sermos egoístas para sermos altruístas, se não existe essa motivação, se não existe essa imagem objetivo de que se eu um dia for altruísta, talvez a minha sociedade no qual esteja inserido também será altruísta, porque o pensamento egoísta qual é? Ora, para que você vai fazer essa busca se só você está buscando isso inserido numa sociedade que todo mundo está corrompido? Lutar contra este pensamento é extremamente importante. Há necessidade, então, de estarmos motivados, de termos empenho, de termos dedicação, de termos disciplina para esta conquista. Porque são esses elementos que tudo que nós conquistamos nas nossas vidas estavam presentes quando quisemos conquistar alguma coisa. Vocês, quando quiseram conquistar coisas materiais, queriam deixar um carro de 2012 para ter um carro 2019. Vocês se empenharam? Sim. Estavam motivados? Sim. Tiveram disciplina? Trabalhar, guardar dinheiro, né? Fazer a poupança? Sim. E tinha uma imagem, um sonho, não é? Se dentro dessa questão do materialismo nós temos sonhos que nós concretizamos na medida em que nós nos empenhamos, amigos e amigas, por que também nós não temos o mesmo sonho de termos uma sociedade altruísta algum dia neste mundo? O que nos falta para que nós tenhamos a mesma energia que o Mike George fala, o mesmo empenho, a mesma motivação para as coisas que estão relacionadas ao bem coletivo, uma vez que eu, sendo uma pessoa mais altruísta, o bem comum estará permeado como uma rede entre nós. Por que será que não temos esta mesma força espiritual para termos e alcançarmos um dia uma sociedade mais justa, mais altruísta, mais equalitária, com justiça social, com fraternidade e principalmente com um elemento chamado solidariedade? Por que será? Porque a mídia ainda não nos coloca isso na cabeça?
porque a Rede Globo não fez um programa ainda para que nós nos sintamos motivados a trabalharmos na questão do altruísmo. Nem estou falando no nome espiritualidade, que está muito vinculado a essa questão do altruísmo. Será que não fizeram ainda um BBB? Que talvez fizesse um BBB, que as pessoas fossem altruístas, e aí a gente olhando aquilo, a gente, se sinta motivado para sermos mais altruístas, mais fraternos e mais solidários. Esta busca é interior. Essa busca é interior e há necessidade de amadurecermos essas ideias nas nossas cabeças. Porque este trabalho interior, na medida em que nós construímos uma ideia de quem somos, uma ideia deste ego, talvez haja necessidade de um trabalho interior para ressignificarmos um pouco mais esta ideia de quem nós somos. Talvez essa ideia de quem nós somos já nos cabe mais. E aí a necessidade de um processo de autorreconhecimento, autorressignificação, autossuperação deste ego, para que esse ego possa se render a uma força maior que nós chamamos a força do espírito, que sempre estava presente, que os antigos sempre estavam nos alertando de que, olha, além do ego, existe uma outra força dentro de você, chamada espírito, chamado alma, chamado consciência, chamado eu superior, chamado eu maior, chamado eu verdadeiro, e que há necessidade de agora, nesse momento, esse eu conseguir se expressar através desse ego que se deixa ser espiritualizado, que se deixa ser transformado, que se deixa ser autoeducado, que deixa-se ser permeado por essas forças espirituais, altruístas, fraternas, solidárias, que pensam no bem comum. E aí o Jung fala, então é assim? Então nós temos duas forças dentro da gente. Uma força chamada self e uma outra força chamada ego. Então como é que a gente coordena essas duas forças? E aí o Jung, maravilhosamente, um iniciado, tem um vislumbre de que ele diz assim, pela sua sabedoria e pela busca do conhecimento que ele teve nos seus estudos. Ele vai falar assim, entre o self, que é esse eu maior, que é esse eu superior, esta consciência maior, e este ego que precisa ser ressignificado, transiluminado, desperto, existe uma ponte entre eles, que chama-se o eixo simples, o eixo self e ego. Eles não estão distantes, existe uma ponte entre eles. O Jung nos traz esta informação. Que bom, isso já traz um conforto. Porque eles não estão desconectados, eles estão juntos. Existe um eixo que existe entre os dois. E aí, várias vezes eu já disse isso, para que esse ego, ao reconhecer, então, que a partir desse momento chega um momento da sua história, do seu egoísmo máximo, em que o sofrimento já atingiu um nível tal de necessidade de sobrepujar esse sofrimento, essa solidão, esse vazio existencial, e que nada do mundo externo vai trazer conforto e preenchimento a este ego que está sedento de preenchimento e de bem-aventurança. O Jung vai falar assim, talvez esse eixo que une o self e o ego seja também chamado, então,
de meditação. A meditação é esta ferramenta que nos une, euzinho, com este eu maior. E através dessa conexão com este eu maior, exatamente aquilo que nós estávamos fazendo antes de começarmos a palestra, é um momento em que nós nos conectamos com aquilo que nós verdadeiramente somos, aquilo que precisamos sendo nós mesmos. E aí todas as escrituras, todas as religiões, aqui na Brahma Kumaris, em todas as leituras, quem tem olhos para ler e quem tem ouvidos para ouvir, vai ver que está claro que existe uma presença maior em nós, que precisa se manifestar, que quer se manifestar, mas que tem tanto amor por este ego, que tem tanto respeito por este ego, que tem tanto acolhimento por este ego, que só vai se manifestar a partir do momento que esse ego se abrir às forças desta alma, desse eu e desse espírito. Porque esse espírito, a nossa essência verdadeira, é compaixão, é altruísmo. O espírito é amor. O espírito é fraternidade. A alma é bem-aventurança. Ele é, assim como não podemos separar o calor do fogo, assim como nós não podemos separar o frio do gelo, assim como nós não podemos separar a dureza da pedra, nós não podemos separar a fraternidade do eu. Nós não podemos separar o amor do espírito. Nós não podemos separar a paz do espírito, porque nós somos assim. E agora, então, nesse momento da nossa existência, nesse momento, na história da humanidade que nós nos encontramos, assim como no passado, esse ego se identificou e buscou a sua identidade, né? A sua individualidade, e ele começou, através dessa identidade, por conta disso, em decorrência disto, veio a solidão, o medo, né? O sentimento de separatividade, e esse sofrimento existencial, desse vazio interior, e a partir disso esse ego equivocadamente buscou a sua felicidade no mundo exterior. Agora, em decorrência desta informação de que existe um eu maior que precisa se manifestar, nós vamos então, através da meditação, esta ferramenta, fazer com que possamos nos ligar a este eu maior. E quando esse eu maior ele se manifesta através deste ego que nós somos, eu gostaria de compartilhar com vocês como que nós agiríamos se nós estivéssemos plenos, permeados dessas forças do eu. E eu lembrei em trazer a senda das 8 sabedorias do Senhor Buda. Já ouviram falar? Algo simples, tão fácil de ser exercido, tão simples. Ele diz assim: quando nós estamos conectados com essas forças do eu maior, nós emitimos a opinião correta. A opinião correta que está vinculada não à antipatia e nem à simpatia. Não está vinculada à dualidade. A opinião correta, ela é aquela opinião que está em sintonia completa com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente
e aquilo que você quer. O pensamento, o sentimento e a vontade estão unidas, estão íntegras, não estão separadas, como nós temos, como nós, frequentemente nós temos. A segunda premissa é o julgamento correto. O julgamento correto baseado na imparcialidade, que está vinculado também à antipatia e à simpatia. Então, opinião correta, o julgamento correto, a palavra correta. A palavra que edifica, não a palavra que destrói. Não a palavra que critica, não a palavra que julga a partir das suas verdades, a partir dos seus conceitos. Não é a palavra que oprime, não é a palavra que humilha, não é a palavra que subjuga, não é a palavra que causa ressentimento, não é a palavra que magoa, não é a palavra que traz medo, não é a palavra que manipula, não é a palavra que traz dúvida. Super simples, né? Agir corretamente, Mais uma vez, a atitude não vinculada às simpatias e antipatias. As simpatias e as antipatias que estão vinculadas ao nome e à forma das pessoas, aos títulos das pessoas. A outra questão é conquistar o lugar e a posição corretos. Quando eu li isso daqui, eu falei, como é que eu vou saber o lugar que eu estou, se é correto ou não? E aí eu fui procurar um pouquinho mais sobre isso. Nós estamos no lugar onde devemos estar, certo? O nosso karma nos trouxe aqui, exatamente aqui, neste momento, para que todos nós pudéssemos estar refletindo sobre todas essas questões. Então nós estamos, sim, no lugar correto. E em bom karma para todos nós aqui. Ainda bem. O sexto, então, conquistar hábitos corretos. E aí ele fala, e aí quem fizer o curso do Raja Yoga, esses hábitos corretos não são hábitos que estejam vinculados aos nossos velhos sanskaras. E aí eu vou deixar para quem não sabe essa palavrinha, um estímulo, uma motivação para entender na profundeza o que são esses sanskaras, que são hábitos e tendências que nós trazemos das nossas outras encarnações. A memória correta, ou seja, a memória vinculada a um passado que realmente seja ressignificado para que esse passado se transforme na minha vida no presente em sabedoria. Aprendermos com aquilo que foi bom e aprendermos com aquilo que também foi ruim. E a contemplação correta, no sentido de que a contemplação correta seria, então, a junção de todas as outras 7, no sentido de contemplarmos o belo e contemplarmos o bom na nossa vida. Olharmos para a nossa vida e termos aquele discernimento de que tudo que está aqui, nesse momento, é para o meu benefício. Então, recapitulando, a palavra correta, a opinião correta, o julgamento correto, a ação correta, o lugar correto, os hábitos corretos, a memória correta e a contemplação correta. E aí também, para a gente caminhar para a finalização, eu gostaria de compartilhar uma outra questão que está vinculada a essa atitude mais vinculada a este eu superior que nós queremos que se manifeste através desta nossa corporalidade,
que esse eu maior, que essa alma possa se transbordar através dos meus olhos, das minhas palavras, dos meus gestos, dos meus pensamentos, do meu sentimento, das minhas atitudes. Há necessidade, então, pela meditação, criarmos um espaço vazio dentro de nós. Este ego, para que ele possa se sentir feliz, ele vai ficando enfatuado, gordo, obeso, de tantos conceitos, de tantas verdades, de tantas informações. E aí hoje é o dia do cliente. Já imaginou que dia mais feliz podia ser o dia do ego, não é? Dia do egoísmo, hoje, 15 de setembro. Esse é o dia do cliente. Interessante isso. E aí, quando eu estava estudando essa questão do espaço vazio, me veio à mente o conceito da palavra japonesa ma. Alguém sabe o que significa? Já ouviram falar do conceito da palavra ma? Os orientais? Não? Aqui? A palavra ma, gente, fechar com chave de ouro. A palavra ma, o ideograma dela, ela é composta de duas palavrinhas, portal e sol. Tem um cartunista chamado Hayao Miyazaki, ele que fez A Viagem de Chihiro, é um cartunista japonês bastante interessante. Na sua entrevista com uma das pessoas que estava entrevistando, essa pessoa ficou inquieta, porque nos filmes dele tem 80% de movimento e 20% de não movimento. E aí o entrevistador ficou curioso com essa questão de um filme ter tantos momentos de não ação. E aí ele falou assim: os meus filmes, os meus cartoons estão permeados da palavra ma. E aí ele explicou que a palavra ma é composta de portal e sol. E aí a representação do portal é uma porta aberta. Uma porta aberta que não tem nada. É um vazio. É um vazio de não existir nada, mas um vazio que abre a possibilidade do sol entrar. Então, quando nós vamos nesse processo de meditação, para que esse eu superior e essa alma venha, Senhor, até mim, há necessidade de criarmos esse espaço vazio, esvaziarmos a nossa mente de negatividades. Na medida em que nós criamos esse espaço vazio, esse ma, esse sol, ele pode entrar dentro deste ego que precisa e quer e há necessidade dele ser ressignificado, reeducado. Então isso é muito interessante porque o ma, o conceito ma, ele está presente na musicalidade. Mozart falava que a música, a melodia, a harmonia ocorre entre o espaço da nota, no intervalo. É no intervalo que ocorre a música. É no intervalo que entra o sentimento do compositor para aquela melodia se dar. Nas artes, o espaço negativo não é negativo no sentido de ruim, mas o espaço entre aquilo que está desenhado e aquilo que não está desenhado, o espaço negativo é o ma, que dá sentido àquilo que foi desenhado. Então, nesse contraponto entre luz e trevas, vamos dizer assim, nesse espaço vazio, nesse caminho do meio, nessa confluência das coisas positivas e negativas, é onde permeia as forças do eu. Então, por isso que há necessidade, então, de se nós estamos assim, ó,
tenho certeza que vocês estarão motivados a partir de daqui a pouquinho tornarem-se seres mais altruístas e exercer o altruísmo na sociedade, com seus irmãos, com as suas irmãs, com a sua família, com seus colegas de trabalho. Vocês vão criar um espaço, um vazio interior, para que a luz possa penetrar dentro de vocês e fecundar. Eu acho que esse é o termo, é fecundar e não sermos sequestrados por essas emoções e esse egoísmo e essa solidão existencial e esse vazio existencial que roubam as nossas energias, como Mike George fala. Se nós conseguirmos nesta encarnação fazermos esses exercícios meditativos, que possamos deixar com que este eu se manifeste, automaticamente nós vamos lidar com este egoísmo que se autossupera, que se deixa ser superado pelas forças benéficas do altruísmo. Nós estaremos lidando com as nossas emoções, entendendo que quanto menor a expectativa em relação ao mundo, em relação às pessoas, menores serão as nossas frustrações. E essas frustrações, quanto menores forem, menores serão as cargas negativas das nossas emoções que roubam a nossa energia. E nós estaremos economizando a nossa energia para que ela seja redirecionada para aquilo que realmente é. Porque tudo aquilo que é está vinculado ao espírito, à espiritualidade, à fraternidade, à solidariedade e ao altruísmo. Esta é a nossa educação. Esta é a verdadeira educação que nós precisamos investir daqui para diante. Então, tudo isso aqui, com certeza, garanto para vocês que está contido neste livro, e eu estou indicando esse livro. O Mike George fala na página 175, vazio é igual a cheio. Ele também aborda esta questão do vazio. Então, se vocês quiserem explorar um pouco mais da importância desse vazio, esse má, esse portal que deixa a luz do sol entrar, certamente vocês estarão exercitando, através das palavras do Mike George, tudo isso que a gente falou nesses 60 minutos.